E agora vamos ao comentário de economia com o Vinícius Torres Freire. O governo ontem fez festinha, dizendo que a economia voltou a crescer depois de 2 anos. Fez festinha para o resultado do PIB, que saiu ontem. PIB é Produto Interno Bruto, um nome enrolado para a soma de tudo que a economia do país produziu em um certo período. Mesmo gente que não detesta o governo diz que o Brasil cresceu quase nada. No máximo, andou melhor no começo do ano porque a agricultura brasileira teve a melhor safra da história. Enfim, cresceu ou não cresceu? Sim, a economia voltou a crescer um bocadinho no início do ano. Se não tivesse essa bandalheira nova na política, do grampo do Temer, daria até para se animar mais para o resto do ano. Mas foi o plano do governo que fez a economia crescer no início do ano? Sim e não. Na verdade, a política do governo ajudou a despiorar algumas coisas. Por exemplo, o consumo das famílias despiorou, quase deixou de cair, como tem caído faz quase 2 anos. A economia despiorou porque ficou um pouco mais em ordem, porque os juros caíram, essas coisas. Mas a parte da economia que cresceu mesmo não tem nada a ver com o governo. O Brasil exportou mais do que importou, vendeu mais coisas lá fora do que comprou. Em parte por causa da enorme safra agrícola, por exemplo. Em parte porque está sobrando mercadoria aqui. Estamos vendendo mais carros lá fora, por exemplo. O problema é que toda essa discussão é pão dormido, é velha. Trata da economia até março. Em abril foi mais ou menos. Em maio ainda não sabemos muito bem, embora a indústria tenha crescido como vimos hoje. Depois da farra da Friboi, do grampo do Joesley em Temer, não sabemos mais. Os economistas começam a rever as previsões de crescimento, que já seria miudinho. Os juros já começam a cair mais devagar. Alguma besteira vai dar. Quanta? Depende da duração da crise política, por hora sem prazo para acabar. Depende da reação de consumidores, empresas e bancos. Você aí em casa fica mais ou menos animado para gastar um dinheiro se vê uma crise política desse tamanho? Essa é a dúvida. Até julho, pelo menos, vamos saber pouco do que se passa na economia ou mesmo da política. Boa noite.